Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, você poderá conferir uma entrevista com o historiador e professor da UFSM, Gilvan Dockhorn, dando continuidade à série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil. Também sobre os 50 anos do golpe, você confere uma entrevista com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Uma reportagem sobre o show Canta América Canta, promoção da SEDUFSM em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Além de informações sobre a Assembleia Geral dos Docentes da UFSM. O De Docente de hoje apresenta uma entrevista com o historiador e professor da UFSM na unidade de Silveira Martins, Gilvan Dockhorn. A entrevista faz parte da série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil. A primeira entrevista do especial, que foi ao ar no último programa De Docente, pode ser conferida no site da SEDUFSM. É uma pergunta bem complexa, porque herança no sentido da memória que a gente cultiva e alimenta, herança no sentido da estrutura de Estado que foi legada, ou herança no sentido dos resquícios políticos, né, econômicos, que nós até hoje pagamos um alto preço, né. Da perspectiva do Estado em si, o golpe de 64, civil-militar, creio que hoje é pacífico dizer que não foi um golpe meramente militar, que teve um amplo apoio de setores chaves dentro da estrutura social do Brasil, uma elite conservadora, né, que juntou uma gama de outros setores, né, desde o latifúndio até a Igreja Católica, a grande imprensa, enfim, é uma classe média extremamente avessa a qualquer mobilização social da parte inferior da pirâmide social. Então, dessa perspectiva, o golpe de 64 é uma continuidade de uma trajetória de eventos contra um processo democrático que nunca se formou adequadamente no Brasil. Assim, nós somos um país tardio nesse processo. Florestan Fernandes falava da Revolução Burguesa que nunca houve aqui, ou seja, as estruturas de representação, o básico dentro da estrutura liberal burguesa no Brasil levou muito tempo, mas muito tempo para surgir. Eu não diria nem se consolidar, porque até hoje a gente discute isso, né? Até hoje a gente discute política de cotas, até hoje a gente discute a questão da homofobia, até hoje a gente discute a participação de pobres e a reivindicação desses setores excluídos, trabalhadores do campo da cidade, enfim. Então, o golpe de 64 é mais um evento dessa trajetória do século XX. Você imagina que até 1930, por exemplo, você não pode falar em processo liberal democrático no Brasil, né? Não tem como. Aí tu tem o Estado Novo, com Getúlio, que implementa algumas reformas, dinamiza algumas coisas, mas essencialmente não é um Estado democrático de forma alguma, nem muito menos um regime democrático. Passado o Estado Novo, tu tem de 45 a 64 um arremedo de democracia, né? Discutindo a legalização do Partido Comunista, tu tem vários resquícios ainda de uma longa trajetória de autoritarismo, de uma sociedade violenta e extremamente desigual. Em 64 se reuniam as condições ideais para um golpe que em 61 não funcionou, que na tentativa de impedir a posse do Juscelino também não funcionou, em outras tentativas não deram certo. Em 64 se reuniu isso. Então, uma das primeiras heranças do golpe de 64 é a manutenção infelizmente, de uma estrutura social extremamente conservadora, de uma estrutura de Estado extremamente reticente a qualquer alteração drástica e, infelizmente, uma estrutura política que ainda não permite a voz de uma gama de excluídos, assim, a não ser da pior forma, né? Trata da pior forma. Assim. 64 na minha opinião, é essa continuidade de um processo de longo curso
e o desenvolvimento de uma sociedade extremamente desigual através da sua política, através das suas estruturas sociais e fundamentalmente da sua economia, né? O Brasil faliu durante o regime civil-militar, faliu, e essa herança a gente paga até hoje, né? Mas veja bem, assim, o que o golpe reúne? Assim? A coalizão golpista ela é tão heterogênea, que torna inviável a aplicação de um projeto autoritário de imediato. Então é por isso que de 1964, 1º de abril de 64, o golpe, até a decretação do AI-5, né, quase 5 anos depois, tu tens uma estruturação desse regime, assim, uma acomodação desses interesses diversos, assim, dessa coalizão. O que tinha na coalizão golpista de 64? Tinha históricos políticos ligados ao DN, tu tinha alguma parcela do PSD, que eram no máximo liberais ou progressistas, né? Tu tinha uma elite vinculada à Igreja Católica, o alto clero da Igreja Católica. Tinha grande concentração dos meios de comunicação eram a favor de uma atitude drástica. Tu tens aí o grande empresariado, tu tens aí, obviamente, uma parte considerável da oficialidade militar, tu tens uma classe média que extremamente reticente a qualquer alteração no seu modo de vida, ou qualquer possibilidade de alteração dessa estrutura social. Tu tem uma elite agrária que, obviamente, até hoje se discute aí questões agrárias no Brasil, e fundiárias e tal. Tu junta todo esse bolo de ideias e tal e consegue formar uma coalizão suficientemente ampla para implementar uma política de destituição de um governo legitimamente eleito, né? Então o golpe de 64 ele reúne essa diversidade, mas cria já um primeiro problema: como governar, como organizar um regime que minimamente supra as necessidades e os projetos dessa geleia que era a coalizão golpista. 4 das 5 anos foram usados para isso. E foram feitas rupturas dentro da própria coalizão, né? Eu já visto que logo depois o Juscelino Kubitschek é cassado. Daqui a pouco tu cria oposições dentro dessa própria coalizão, porque tu não tem como contentar todos os grupos. E o Estado vai cada vez mais se fechando, se militarizando, né? Se tornando um regime autoritário de fato, assim. Isso não quer dizer que o regime não foi violento desde o seu início, né? É uma falsa ideia achar que o regime endurece, entre aspas, a partir de 69, assim, ou a partir do AI-5. E que vai, durante o governo do Emílio Garrastazu Médici, chegar ao ápice, assim. Sim, ali se refinou a prática da violência do Estado, mas ele é violento desde os seus primeiros momentos. Não haver uma resistência efetiva ao golpe, efetiva eu quero dizer, não houve um embate direto, não significa que não havia uma força relativamente violenta contra movimentos sociais, contra aqueles segmentos que eram vinculados ao PTB, mesmo entre a oficialidade militar. Muitos professores foram aposentados, muitos oficiais militares foram afastados das suas funções, muita gente foi destituída, muita gente foi perseguida, muita gente foi presa, desde os seus inícios. Então essa elite que se reúne para um projeto comum. Qual é o projeto comum aí? Digamos assim, a ideia comum era impedir reformas que, em tese, alterariam minimamente essa estrutura social. É uma forma ideológica de pensar o processo. Dizer que não havia corrupção durante os 21 anos de regime civil-militar é uma ingenuidade. A corrupção no Brasil ela se desenvolveu largamente, a passos largos nesse período, dado o burocratismo e a centralização das questões. Então tem várias obras de vários colegas historiadores que já discutem isso, né? Ou seja, a corrupção ela só aumenta nesse processo, dada a relação também entre a elite militar e a elite civil, o capital estrangeiro e tal. E a ideia de um processo de desenvolvimento que o Brasil tentava implementar com a Transamazônica, Itaipu, os acordos para construir estradas, e, enfim, dinamizar esse processo. Muito dinheiro rolou e muita propina foi paga. Esse é o primeiro ponto. Dizer que durante os 21 anos do regime civil-militar o Brasil sofreu um processo de limpeza ética é algo totalmente surreal, assim, não condiz. Pelo contrário, né?
O Brasil se afundou mais nessas questões de ética e transparência, principalmente transparência, né? Esses grupos que hoje reivindicam, por exemplo, comemorar o 31 de março, o 1º de abril, esses grupos que saem em defesa de que durante o regime civil-militar se tinha segurança, se tinha poder de compra, se tinha um Estado totalmente honesto, eles, primeiro, que faltam com a verdade ao reivindicar isso. Segundo, que a ideia de um Estado burguês honesto, na minha opinião, é contraditória na origem, né? Não há. Né? Pode discutir eficiência e tal. E hoje o grande debate é sobre ética e tal, né? Que é um esvaziamento da política, né? Ou seja, não se discute projetos políticos, mas se discute ética. Dentro do Estado burguês da forma que está, eu não consigo entender como é possível isso e da forma como as conciliações e os pactos se dão. Esses grupos, eu acho que são importantes porque é uma discussão antiga, né? A democracia deve acolher os não democráticos? Né? A democracia deve permitir que os fascistas falem? A democracia, um regime democrático deve acolher o discurso dos preconceituosos? Essa é uma discussão que eu acho que está na pauta do dia. Ou seja, um cara como o Bolsonaro pode falar o que ele fala? Eu defendo que ele pode falar, né? Ou seja, e o debate tem que ser dado num campo das ideias, assim. Ou seja, permitir que alguém não expresse esse tipo de opinião é também negar que uma parte da sociedade pensa dessa forma, né? Então, quando esses grupos vão para as ruas manifestar que os valores da sociedade ideal do Brasil estão sendo corrompidos, primeiro que eu acho que é um engano, o outro eu acho uma ingenuidade, mas por fim eu vejo que é uma parcela da sociedade se expressando. Tem que ser respeitado, né? O embate tem que se dar em outra esfera. Restringir ou proibir, por exemplo, essas manifestações é um caminho bem perigoso, né? Bem perigoso, assim. O embate tem que se dar no campo das ideias. Mas isso revela uma parte da sociedade, além de não ter... Tem uma parte que não tem essa análise do processo histórico. Falar do regime civil-militar brasileiro é como falar, por exemplo, das cruzadas, é como falar da Grécia Antiga, tamanho distanciamento que alguns conseguem dar e ver que isso foi um passado muito, muito distante. Então, uma parte é desconhecimento, outra parte é vinculação ideológica mesmo, ou seja, as pessoas, uma parte da sociedade acredita mesmo que um Estado autoritário, um Estado que amarra os movimentos sociais, que impeça qualquer divisão, porque o grande mérito de um regime autoritário é acabar com a imprevisibilidade política. Mérito entre aspas, obviamente. Ou seja, tu acaba com a imprevisibilidade. Tu garante que só os seus consigam se manifestar e que só os seus, o da sua corrente de pensamento, tenham as suas ideias desenvolvidas como projeto de governo. Alguma parte da sociedade brasileira considera intolerável pobre, negro, homossexual, indígena, sair às ruas, sem terra, se mobilizar e reivindicar um espaço maior. Acha intolerável o Estado garantir uma parte mínima do seu orçamento para sanar necessidades básicas dessa parte social. Acha intolerável que a universidade abra as portas para mais gente que não seja de uma elite branca, classe média alta e tal. Acha intolerável o shopping ser ocupado por pessoas que talvez não tenha o poder de compra que um shopping center exigiria e tal. Essa parte da sociedade, ela tem uma voz ativa, ela tem representantes políticos e ela está nas ruas também, tanto quanto a outra parte que reivindica o espaço maior, né? Eu acho fundamental que esses embates ocorram. Desvela um pouco a hipocrisia que reinava na sociedade brasileira. Aquele discurso hipócrita que sempre marcou principalmente a classe média, assim, ou seja, nós não somos preconceituosos, mas a gente acredita que todos têm que ter as condições iguais, desde que se respeite a estrutura social do jeito que está. Quem quer trabalha, quem quer estuda, quem quer vive bem. Quem não quer opta pelo caminho mais fácil da pobreza, como se a condição social, econômica fosse uma mera questão de escolha, né? Se pudesse optar, garante que a maioria dos pobres em geral não seria pobre. A pobreza também não garante, ou as condições materiais não garantem a libertação ou uma prática, uma postura política revolucionária ou avançada, né? Então é interessante perceber que também dentro das parcelas, alguma parte da classe trabalhadora, parcela da baixa pirâmide, tu também tem conservadores que acreditam
que o regime civil-militar foi algo benéfico ao Brasil e que talvez um regime forte, sem tanto apelo democrático, sem tanta preocupação social, mais vinculado nas questões morais e éticas, seria a solução para o país. É engraçado ver isso, ou seja, mesmo entre aqueles... um velho sonho que diz que o capitalismo vence porque alguns pobres, alguns trabalhadores, alguns explorados têm como sonho, objeto da vida e de futuro, explorar alguém e não se libertar da exploração, né? Isso é quando o capital vence definitivamente. O professor Gilvan Dockhor será um dos participantes da mesa de debates da 62ª edição do projeto Cultura na Sedufisme, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 4 de abril, às 19 horas, no auditório do sindicato. Essa edição debaterá os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil e também terá como participantes o jornalista Luiz Cláudio Cunha, o militante comunista Hans Baumann e Luiz Carlos Prates, o mancha da Central Sindical e Popular com Lutas. Seguindo com a temática dos 50 anos do golpe civil-militar, apresentamos agora uma entrevista com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. A ministra, que esteve recentemente em Santa Maria, conversou conosco sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, dentre outras questões. A democracia não é algo acabado, ela tem que ser construída todo dia e sempre. E a democracia no Brasil, ela foi construída com grandes contradições, sobretudo no conhecimento que a população tem sobre a nossa própria história recente, a história da ditadura militar. Então, rememorarmos essa data num sentido crítico e conseguirmos compreender o que significou negativamente ao país, para uma geração e como isso repercute até os dias de hoje para o Brasil, o significado da ditadura militar, portanto, é algo que é essencial para o fortalecimento da própria democracia, em todos os sentidos, né? Porque nós temos um resgate para fazer de questões que não foram concluídas. Nós não entregamos os corpos dos mortos e desaparecidos. Nós não conseguimos demonstrar quais as circunstâncias de morte que essas pessoas vivenciaram, que aliás, as circunstâncias de morte é uma das missões que a Comissão da Verdade tem para o país. E, por outro lado, a ditadura, ela continua presente nos atos de algumas instituições, nas instituições prisionais, nas polícias militares, no Estado, de um modo geral, e na forma com que ele se estrutura no Brasil. E se nós não fizermos essa rememoração permanente, nós tendemos a não nos posicionarmos criticamente diante deste Estado que tem um viés autoritário que precisa ser superado. Olha, eu posso assegurar a vocês que não há nenhuma pressão possível dos militares ou das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa sobre a Comissão da Verdade, porque há uma condição até de guardiã desse trabalho que foi assumida pela própria Presidente da República, pela Presidenta Dilma, que consideraria, sem dúvida, inaceitável qualquer presença ou pressão militar sobre o trabalho da Comissão da Verdade. Ocorre que a Comissão da Verdade no Brasil, ela começou muito atrasada. Nós conquistamos a Comissão da Verdade em meio a um amplo debate somente em 2011 e 2012 a sua instalação. Enquanto outros países, Argentina, Uruguai, Chile, o Paraguai, para ficarmos no âmbito do Mercosul, mas também o Peru, a África do Sul, países que viveram regimes autoritários, mais de 40 países ao redor do globo, foram anteriores a nós na Comissão da Verdade e principalmente tiveram uma proximidade maior entre os fatos, o período analisado e a própria Comissão da Verdade. Então essa distância no tempo, ela já nos traz um prejuízo. Outro prejuízo que nós temos é que os militares agiram sim naquele período da ditadura e naquele período mais diretamente posterior, criando mecanismos de sufocamento da verdade e de diminuição da capacidade que tenhamos de chegar a ela, chegarmos aos corpos, às circunstâncias. Por exemplo, várias operações existiram, por exemplo, no Araguaia, de disfarce daquelas
atitudes criminosas de perseguição que houveram aos guerrilheiros. Várias operações existiram no Rio de Janeiro, na Casa da Morte, em São Paulo, nos DOPS, nas sedes de polícia ou sedes militares que serviram como presídios e ambientes de tortura. Então, isso tudo desconstituiu e eles foram mestres, muitas vezes, em disfarçar tudo aquilo que nós poderíamos buscar. E ainda tem um impacto perverso do silêncio. Eles continuam não dizendo quem foi, como foi, quem fez, quem matou, onde matou. Isso é um pacto que existe entre eles, que nós sabemos que é vigente até os dias atuais. Então, a presença dos militares não há impressão, a Comissão da Verdade, mas o pacto entre eles para não dizerem o que aconteceu permanece vigente na sociedade brasileira, lamentavelmente, porque muitos que participaram daqueles fatos não têm tido sequer a dignidade, como pessoas idosas que são, de dizerem a verdade ao Brasil e recuperarem um lampejo de consciência a traição que fizeram à pátria no momento do golpe contra o presidente João Goulart e contra o Brasil. Ainda sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, a SEDUFESM se soma ao Comitê Santamariense pelo Direito à Memória e à Verdade e convida a todos para participar no próximo dia 29, às 18 horas, na Praça Saldanha Marinho, de uma aula pública. Já no dia 1º de abril, o comitê organizará uma marcha pelo direito à memória, à verdade e à justiça, com concentração às 16 horas, também na Praça Saldanha Marinho. Nessa sexta-feira, dia 28, os docentes da UFSM estiveram reunidos em assembleia extraordinária para avaliar o regimento das eleições da diretoria e do Conselho de Representantes da SEDUFESM. Após algumas modificações, o regimento foi aprovado e marca o início do processo eleitoral. No último dia 25, os docentes já haviam se reunido em assembleia para discutir a greve. Na ocasião, a Assembleia aprovou a manutenção das mobilizações. Nós deliberamos que como nós estamos num processo de mobilização que já foi definido na semana passada, que o nosso representante que vai a Brasília na sessão das federais nesse final de semana leve a posição de que a categoria aqui na UFSM não debateu a questão da greve, um indicativo, porque está num processo de mobilização crescente com relação a isso, com atividades marcadas para serem realizadas. Então é essa posição que foi tirada aqui. Eu acho que nessa Assembleia, que é uma continuidade da anterior, fica importante também a questão de que nós encerramos aqui o caráter permanente dessa Assembleia, por uma questão burocrática. Nós teremos que chamar uma outra Assembleia agora, extraordinária, para desencadear o processo eleitoral na SEDUFESM. Então nós precisamos dessas assembleias para que fosse convocada outra assembleia com pauta única à discussão do processo eleitoral. Na última quarta-feira, dia 26, a Praça Saldanha Marinho foi palco de mais uma edição do projeto Cultura na SEDUFESM. O show Canta América Canta fez uma homenagem para as mulheres através de canções latino-americanas que remetam a lutas sociais e históricas. Uma das atrações especiais da noite foi o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, Ricardo Rondinel, que fez uma participação especial durante o show. É uma emoção muito grande estar aqui, trazendo duas músicas, uma a Aureliano, que é uma música já conhecida do público de Santa Maria, e a outra música que é América Latina, da qual eu me orgulho muito, porque eu trabalhei essa música traduzindo ela para o espanhol, junto com o Sanata, na tentativa de divulgar essa música que saia do Rio Grande do Sul e vá para toda a América Latina de fala castelhana. Então, para mim, foi muito importante, o Sanata confiou no meu trabalho e agora estamos apresentando em público pela primeira vez essa música. Talvez dia não existam alambrados, ni barreras en los límites de las fronteras. Tal vez día millones de voces se levanten
en una voz desde el mar a la cordillera. La mano del indio explotado, exterminado, del campesino, manos callosas y sin tierra, del peón humilde que sobrevive chambeando, y de los jóvenes que sin saber mueren en las guerras. Já o primeiro secretário da SEDUFSM, Jerônimo Siqueira Tibuchi, ressaltou o comprometimento do sindicato com a população santamariense. Bom, esse show ele marca um momento importante para nós, que é justamente a luta do povo latino-americano e a luta das mulheres. E aí, nesse contexto, então, temos diversos artistas latino-americanos. Tivemos a satisfação de ter uma homenagem também ao professor Zanata, uma letra que para nós é significativa, que é a América Latina, interpretada por um professor da SEDUFSM, que já foi presidente da SEDUFSM, e que traz, então, essa homenagem dessa construção de luta que a SEDUFSM traz, que é conectada aos movimentos sociais, que é conectada à América Latina, e que, então, através dessa homenagem, também desse momento de descontração, desse momento feliz que é o show, nós podemos também fazer um grito de luta e manter conectado então a SEDUFSM a esse movimento latino-americano em busca dos seus povos, das suas tradições e principalmente da sua cultura de luta política. A cantora Laura Guarani, que interpretou a música Canción por Todos, falou da importância de Santa Maria ter espaços que remetam à cultura latino-americana. Bem, eu sou suspeita para falar, né? Porque dentro do meu repertório, eu sempre procuro colocar a música latino-americana, porque como eu tenho um trabalho mais voltado ao gauchismo, ao nativismo, eu sempre penso no povo latino-americano como um todo, sem fronteiras. Então eu acredito que a música latino-americana faz parte da nossa música, não há uma divisão. E é uma pena que o povo, a grande massa, não conhece muita coisa boa, como músicas que estavam nesse repertório de hoje, a grande massa não conhece. Então, eu achei esse evento muito importante, porque consegue trazer para o povo esse tipo de música. E também a importância do idioma argentino, uruguaio, latino-americano, no geral, porque assim, a gente é um idioma tão lindo e tão rico e que também faz parte da nossa cultura. A gente tem uma cultura muito parecida, porque para mim é a mesma, não tem essa diferença. Então é muito importante, eu sou suspeita e cada vez que eu puder trazer a música latino-americana, eu vou inserir no meu repertório e vamos lá, vamos fazer esse trabalho. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFSM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSM. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América y mi piel, y anda en mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral.
primavera. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo acá.